Olá pessoal do oitavo ano, estamos aqui com mais uma videoaula. Na aula de hoje nós iremos compreender como funciona o comportamento reprodutivo dos animais. Nas aulas anteriores nós definimos, conceituamos o que são reprodução sexuada e reprodução assexuada, e falamos também de alguns tipos diferentes, entre eles. Nesta aula nós vamos falar a respeito dos comportamentos reprodutivos dos animais. Então nós temos aqui a cópula, a escolha de parceiros sexuais, o dimorfismo sexual e os rituais de corte. O que isso significa? O que significa cada um desses itens aí que eu coloquei para vocês no quadro? Então a gente vai estar compreendendo a forma em que os animais se comportam perante a reprodução. Reprodução é um fenômeno extremamente importante para todas as espécies de seres vivos. Por quê? Porque a reprodução garante a perpetuação da espécie. Sem reprodução, a espécie entra em extinção. E o objetivo de toda espécie é garantir a sua perpetuação. O objetivo de toda espécie é continuar existindo na Terra. Então nós temos aqui a cópula. O que vem a ser a cópula? Entre os animais, para que haja reprodução sexuada, é necessário o acasalamento, um comportamento de união entre macho e fêmea que diz respeito à forma de escolha dos parceiros e a cópula. Ao escolher um parceiro, alguns animais constituem uma união duradoura e outros uniões temporárias. Então a cópula, ele é o ato sexual em si, Ele é a forma em que um macho e uma fêmea, eles se encontram, eles se relacionam para se acasalar, É o ato sexual propriamente dito. Então quando isso ocorre, vai ocorrer o quê? Troca de gametas, troca de células germinativas, espermatozoides e óvulos, no qual irá gerar um descendente, irá gerar ali uma prole, daquela determinada espécie. Então, dentro do reino animal, alguns animais eles vão possuir parceiros sexuais que são mais duradouros e outros são temporários. Então vai depender do tipo de animal, do tipo da espécie em questão. Mas o ato de cópula é o próprio ato sexual em si, propriamente dito. Escolha de parceiros sexuais. Como que ocorre a escolha de parceiros sexuais? Quem escolhe é o macho ou a fêmea? E de que maneira essa escolha ocorre, entre os membros, entre os indivíduos da mesma espécie? Então vamos entender aqui, De maneira geral, é a fêmea que escolhe o parceiro com base em atributos como coloração, ornamentos ou comportamentos como luta, dança, liberação de odores, sinais sonoros, oferecimento de recursos como territórios e alimentação. Esses atributos podem indicar que os machos são saudáveis, o que possibilita maior chance de sobrevivência para os filhotes. Então, a escolha de parceiros sexuais, quem faz é a fêmea. E ela vai escolher um parceiro sexual, um macho, de que forma? Ela escolhe através de atributos, de características específicas que aquele macho daquela espécie possui. Por exemplo, comportamento dele de luta, se ele luta bem com outros indivíduos, comportamento ali relacionado à dança, tem alguns animais ali que praticam algum tipo de dança para atrair as fêmeas, sinais sonoros, como é o exemplo ali dos sapos, dos anfíbios, que emitem sinais sonoros para atrair as fêmeas também, liberação de odores, de cheiros, Então, todos esses atributos do macho, a fêmea identifica um parceiro que seja saudável e que tenha condição de proporcionar a sobrevivência dos filhotes, de proporcionar a sobrevivência da prole. Então quem escolhe é a fêmea com base
nesses atributos, né? Como por exemplo a coloração, né? Ali o tipo ali, o tamanho, por exemplo, vários atributos ali, por exemplo ali, se ela observa que aquele macho tem condição de proporcionar a ela território, alimentos, né, recursos ali para a sobrevivência dela e dos filhotes, ela escolhe aquele que está mais apto a proporcionar todos esses atributos. E o que vem a ser dimorfismo sexual? O dimorfismo sexual é uma condição em que os machos e fêmeas são bastante diferentes um do outro. É muito comum entre grupos de animais. Entre as aves, por exemplo, não é raro que os machos sejam mais vistosos, com penas, papos ou cristas maiores ou mais coloridos. São distinções que auxiliam na luta por uma fêmea ou para impressioná-la. Então, o dimorfismo sexual vem a ser o seguinte: é uma diferença entre o macho e a fêmea. É a diferença nas características físicas, né? Por exemplo, o macho ele tem uma característica de tamanho maior, né, de uma coloração mais vistosa. Ele tem uma habilidade, né, para luta muito maior do que a da fêmea, né? Então ele vai utilizar todo esse dimorfismo, toda essa diferença física, corporal, para impressionar a fêmea, né, para fazer com que essa fêmea o escolha como parceiro sexual. Então ele disputa, né, com outro macho ali da mesma espécie, né, para tentar impressionar, para tentar atrair essa fêmea, né, para o acasalamento. E dessa forma, então, ele será escolhido. Então, o dimorfismo vem a ser o quê? A diferença das características físicas entre o macho e a fêmea. Então, o macho ele apresenta um papo maior, por exemplo, em aves, né? Uma crista maior, ele tem ali uma imponência, um tamanho maior em relação à fêmea, enfim. Então, essa diferença física é chamada de dimorfismo sexual. Outro comportamento reprodutivo dos animais são os rituais de corte. E o que vem a ser esses rituais de corte? Né? Como que isso funciona? Então vamos estar observando aqui. As aves aplicam diversos rituais de corte, executados antes do acasalamento ou cruzamento. Quando o macho tenta atrair a fêmea com cantos específicos, posturas corporais, construção de ninhos e etc. A fecundação das aves é interna. Na maioria das espécies de aves, os machos não têm órgão copulador, o pênis. Eles depositam os espermatozoides na fêmea, juntando as aberturas das cloacas, órgão por onde as aves e outros animais eliminam fezes, urinas e põem ovos durante o cruzamento. Então, os rituais de corte são comportamentos, né, que os animais apresentam, né, e aqui em específico o livro vem trazendo o exemplo das aves. São comportamentos que ocorrem antes do acasalamento para atrair a fêmea, que o macho executa para atrair, para impressionar a fêmea, né, como ocorre ali no item da escolha dos parceiros sexuais. Né? Então, como por exemplo ali, algum tipo de canto específico, né, ele vai cantar, ele vai emitir um som específico que vai atrair essa fêmea. Posturas corporais, a maneira que ele anda, a maneira que ele se comporta, né, até mesmo ali tipos de danças, né, alguns executam movimentos de danças para estar atraindo a fêmea. Tudo isso é ritual de corte. Construção de ninhos, né, um macho ali que constrói um ninho também para impressionar a fêmea também é um tipo de ritual de corte. E aqui diz a respeito do tipo de fecundação das aves. A fecundação ela é interna e os machos eles não apresentam órgão sexual copulador, que no caso seria um pênis. O macho e a fêmea eles vão unir as duas cloacas, né, a cloaca de um e de outro, que são órgãos, né, aonde eles eliminam fezes, urinas e aonde também é depositados os espermatozoides dos machos nas fêmeas. E ali ocorre a fecundação, ocorre ali todo o processo embriológico de uma outra ave. Então, nesse caso aí, os machos não apresentam esse órgão copulador. Então, a fecundação ocorre via cloaca,
né? E essa fecundação ela ocorre internamente, tanto de aves quanto de outros animais também. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, a aula de hoje sobre os comportamentos sexuais, né, reprodutivos dos animais. Até uma próxima aula, até um próximo vídeo. Muito obrigado.